Zum, 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 eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. O tut, tut, tut. Gente, piradinha na cabeça. Hoje eu levantei feliz, dando glórias a Deus, porque o meu outro canal, né, o meu canal principal, que é minha principal fonte de renda também, tá com um pico de visualização que tinha muito tempo que não dava. O meu canal, em 48 horas, a visualização normal dele era de 100 mil pra cima, em 48 horas, tá, gente? Ultimamente tava ficando 30, 20 e poucos. Então, olha só a diferença. E deu um pico de visualização aí. Eu sei que é por causa de uma história assim que meio que envolve besteira. Gente, infelizmente é o que chama atenção aqui na internet. Mas assim, a história não tem nada pesada, é uma história normal de vida, de uma pessoa que tem um problema até psiquiátrico, sabe? É psicológico, não sei como que fala, mas enfim. E aí deu esse pico aí de visualização e dá uma esperança, sabe? Porque quando cai assim, e ainda mais no meu caso, que tinha mais de ano desse jeito, dá uma sensação de tipo, ai, caralho, meu canal tá caindo e... Enfim, dá essa insegurança, né? E antigamente eu tava indo pra um rumo que hoje em dia eu não me identifico mais, sabe? Hoje em dia eu não faço mais apelação nas capas, eu filtro mais as histórias, sabe? Antigamente eu contava muitas histórias assim que eu acho pesada no sentido de dar detalhes que hoje em dia eu não acho legal, que pode incitar a cabeça das pessoas a coisas erradas, sabe? E hoje em dia já nem precisa, né, gente? Já tem tanto. Então hoje em dia eu filtro muito nessa questão e eu tenho certeza que é até por causa disso que as minhas visualizações caiu muito, porque infelizmente na internet o que viraliza né, gente? Vocês sabem, não precisa falar. Mas por mais que dê uma caída aí, né, nas minhas visualizações, eu sinto em paz em questão do conteúdo que eu faço hoje em dia, sabe? Eu tô muito tranquila, muito em paz, eu sei que eu não tô influenciando ninguém a nada, tô contando histórias, assim, de um modo que não vai instigar a imaginação das pessoas no sentido de... Gente, como eu posso explicar pra vocês? Sabe uma história adulta do tipo, igual essa que eu tô falando que viralizou, que conta de uma mulher que é viciada nisso e acaba sendo um problema, tanto nisso em relação íntima, tanto que atrapalhou o casamento dela. É uma história que tá viralizada. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas chegam pelo título, que é um título que condiz com a história, tá, gente? Não foi um título apelativo pra chamar atenção, mas quando as pessoas chegam na história, não tem nada de besteira lá. Tipo, eu não conto detalhes, sabe? Eu não conto detalhes que talvez instigaria as pessoas, que as pessoas assistiriam ali com maldade. Eu conto de uma forma de uma pessoa que tá relatando um problema na vida dela, né? Como quando é história de... Por mais que seja uma história que eu não gosto de contar, eu conto no intuito de servir de desabafo, muitas das vezes, né, a pessoa que me manda, servir como um alerta, servir como um incentivo de, tem que denunciar, e às vezes como um tipo de alerta para pais e mães ter mais cuidado, não confiar, e assim, para eles intuitos, sabe? Mas quando tem essas histórias que eu não gosto, mas, né, eu conto também em respeito à seguidor que me enviou, eu não conto nenhum tipo de detalhe. Vocês podem reparar, nenhum tipo de detalhe. Porque eu sei que, infelizmente, vão cair pessoas nesses vídeos, até pelo próprio algoritmo aí, né? Vocês viram muito bem o Felca mostrando e falando. Infelizmente, vai cair no meu vídeo tipo de pessoas que gostariam muito de ouvir detalhes de uma criança ou um adolescente que passou por isso. Então, é justamente por isso que eu não conto esses detalhes, tá? E essa questão eu nunca contei, eu sempre tive isso na minha cabeça, mas eu digo que eu mudei o meu conteúdo no sentido das capas, e no sentido de filtrar mais também, tá? Às vezes eu acho que é uma história que vai mexer com a cabeça das pessoas de forma negativa, principalmente desse tipo de pessoa que eu falei agora, tá? É uma história que, às vezes, se um cair, né, ele vai
Então, assim, eu sinto muito em paz com o meu conteúdo, por mais que tenham baixas visualizações, né? Por eu ter ficado, assim, mas assim, são baixas visualizações que deixa a minha cabeça em paz, né? O meu coração em paz. Só que essa alta que teve agora é uma alta que, tipo, eu tô feliz porque eu tô em paz, mas eu tô feliz com a alta. Porque, gente, querendo ou não, um pico de visualização é a receita da gente que volta ao normal, né? E como eu falei também, dá a sensação que, poxa, meu canal tá voltando a ser o que era. Por mais que eu filtre, por mais que eu não entregue o que eu sei que viralizaria na internet, mas a minha intenção não é essa. O meu canal tá voltando a ser o que era porque as pessoas gostam do meu conteúdo e da forma que eu passo. Então, me deu sim essa felicidade. Tanto que hoje eu amanheci naqueles piques de vou gravar bastante, vou pra academia. É bom demais quando eu amanheço com esse pique. Gente, podia ter um remédio, uma pílulazinha que a gente tomasse, uma pílulazinha da felicidade e da empolgação. Que você levantasse cedo, tomasse ela com água e você falasse assim, nossa, tô feliz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e dá ânimo, me dá, né? Mas não tem umas que ajudam, não vou negar não, mas assim, que faz isso, principalmente se a gente não se ajudar, né? É igual eu falo, não adianta você tomar uns remédios, né? Remédio, por exemplo, pra ansiedade, pra depressão, igual eu tomo e também não tentar ajudar, né? Não tentar sair da cama, arrumar o meu quarto, tentar sair de casa, porque senão sozinho também o remédio não vai fazer milagre. Mas que seria bom ter uma pílulazinha dessa, seria demais da conta, né? Acabar com essa praga que é a depressão também, assim, de uma vez não seria nada mal. E outro motivo também que eu tô muito feliz e muito satisfeita, por mais que às vezes tem algumas coisinhas na cabeça, igual eu tive essa noite, é que tá por 4 dias, se não me engano, hoje, 3 ou 4 dias, eu completar 4 meses que eu tô limpa dessa maldição aí do jogo de aposta, né? Porque vocês sabem um pouco da minha história. Vocês sabem que isso aí também é parte da culpa por eu ter me afundado na depressão de novo, né? Ter acabado com a minha vida financeira, quase acabado com a minha família, quase acabado com a minha vida. Então, tá fazendo 4 meses, gente. Nossa, e é um alívio. Nossa, minha cabeça hoje, eu vivo tão assim em relação a isso, sabe? Hoje, eu saio ali fora, eu vejo o sol. Eu como uma comida, eu sinto prazer em comer. E é uma coisa, gente, que o viciado, a ponto que eu tava, não sente. Pra vocês terem noção, quando eu tava nessa época, assim, tão viciada, era a época que a minha tia trabalhava aqui, já chegou ao ponto dela ter que trazer comida pra mim na cama e falar assim, onde é que você tem que comer? Porque eu não me importava em levantar da cama pra poder comer. Eu só ficava na cama jogando. Eu não via o mundo, eu não escutava as pessoas conversando comigo, eu não sentia fome, sabe? Eu tava assim, adoecida. Então, é uma coisa assim que, ó, só Deus mesmo, sabe? Até porque não é nada fácil. Essa noite, olha pra vocês verem, o tanto que o trem é do capeta mesmo. Quais 4 meses, né? Primeiro eu contar coisa boa pra não ficar deprê aqui o vídeo. Eu não passei a noite inteira sonhando que eu tava jogando. A noite inteira. E assim, quando eu tinha esse sonho que eu tava jogando no meio da minha recuperação, eu ficava apavorada no sonho, sabe? Porque aí no sonho eu falava, nossa, eu joguei, eu perdi, né, a minha recuperação e tal. E essa noite não. Essa noite eu jogava numa paz, tipo assim, como se eu não tivesse fazendo nada de errado, como se eu não fosse viciada, mas joguei a noite inteira. E aí eu levantei, conversei com o chat, né, sobre o meu sonho. E o chat falou assim que é normal, que tipo, o fato de eu estar tranquila no meu sonho significa que eu não tô tanto em perigo no sentido de hoje eu sei o que eu faço, hoje eu me controlo, sabe? Só que, ao mesmo tempo, foi meio que um teste do meu cérebro, né? Então eu não posso cair na armadilha de eu vou entrar pra testar se eu realmente não sou viciada mais. Então, e eu acredito que é realmente isso, gente. E eu não vejo a hora disso passar de vez, de passar tipo uns 2, 3 anos e eu nem lembrar mais.
E assim, tomara que um dia surja um Felca, apesar que o Felca, ele já tentou, né, gente? É uma pauta que ele falou muito, que ele brigou com um monte de gente, né? Que ele levou até o Senado, né? O Senado lá convocou ele para estar lá, para falar, mas ele falou que o sentido que ele não tinha essa intenção política, né? Mas eu espero que um dia ele volte para essa pauta, não que ele tenha saído, né? Mas que nesse momento ele tá numa pauta que é sim mais importante no sentido de o viciado, infelizmente, ele não se controla mais a partir do momento que ele se torna viciado, porque é uma doença, uma dependência. Mas, infelizmente, é uma realidade, né? E eu falo por mim, a pessoa entrou porque quis, né? E a pauta que o Felca tá lutando agora, né, que é a exploração infantil e tudo mais, a criança é uma vítima que ela não escolhe, porque uma criança ela não tem escolha, né? Então, sim, eu não quero diminuir a luta dele, mas eu espero que ele consiga, sim, sabe, o que ele tá lutando aí, né, que é muito importante. E eu também já vivi coisas pelas quais, nossa, torço muito para que tudo dê certo, para que ele consiga movimentar, e ele já tá conseguindo, mas eu torço também para que um dia volte a lutar para essa pauta, e que isso, gente, não seja só proibido fazer publicidade, não, que seja proibido novamente ter esses jogos aqui, igual na época que tinha os caça-níqueis, né, que tinha nos botecos, tudo, pelo menos aqui tinha, e aí foi escorraçado, acabou, né, tirou tudo. Eu espero de coração que um dia aconteça assim também com os jogos de aposta, apesar que no momento eu acho meio difícil, porque como o governo legalizou aí, então o governo come uma parte. Infelizmente, gente, eu não quero trazer política, mas é a verdade. E assim, vocês imaginam só o tanto de pessoas, o tanto que vocês veem as pessoas falando, eu perdi tantos mil, quantos bilhões isso não tá movimentando, e automaticamente o tamanho da fatia que o governo não tá mordendo, né? Então, por isso eu acho muito difícil banir esses jogos daqui. Mas, para Deus, nada é impossível, né? E ter fé em Deus que um dia isso vai acontecer. Não só por mim, mas por várias pessoas que são viciadas, que um dia vão ser viciadas com certeza, porque se tá aí... Tem muita gente que defende, fala assim, mas também vicia, também vicia. Só que, gente, eu nunca fui viciada em nenhuma das coisas, mas eu vou falar pela minha experiência de vício. O vício em jogo é algo tão intenso e tão rápido no cérebro da gente. Inclusive, eu vi um psiquiatra falando que tá acontecendo um estudo, uma pesquisa, não sei, em que o vício em jogos de aposta chega a ser pior, mais devastador do que o vício em... Então, é algo que destrói a vida da pessoa muito rápido mesmo. A pessoa, em questão de meses viciado, ele já quer, porque ele destrói a vida dele, ele destrói a vida da família dele, ele vê a família dele passando necessidade por conta do vício dele. E assim, eu sei que esses vícios que eu falei também faz isso, mas eu vejo que o jogo é muito rápido. Eu acho que pela facilidade do celular tá aqui na mão, né? Pela facilidade de estar aqui, e também pelo fato de ter tanta estratégia por detrás dessas plataformas, como por exemplo, os que elas dão para as pessoas não sair, né? Eu acho que por isso a intensidade e a velocidade que isso devasta a vida das famílias. Então, assim, de verdade mesmo, gente, se um dia eu fosse grande o suficiente, apesar que do meu tamanho eu já tô fazendo a campanha que é lá no meu TikTok, que é o mesmo nome aqui do canal, eu, Maria Angélica Real, depois se vocês quiserem ir lá dar uma conferida, tá? Lá eu tô lutando, falando, tentando ajudar e tentando dividir experiência com pessoas também que tá saindo, né, tá igual eu tô, né, lutando pra sair.
e juntos a gente tentar ajudar cada vez mais pessoas e também mostrar para as pessoas que não acreditam, né, o que acontece e como acontece. Eu acho que cada um fazer a sua partezinha, a gente se torna um grande, né? E eu começo falando uma coisa e termino falando de outra. Mas enfim, não vou me explicar que vocês já conhecem a loucura desse cantinho aqui. É isso, eu espero muito que vocês tenham assistido até aqui, né? Se vocês assistiram até aqui, comenta aqui alguma coisa relacionada ao vício. Muito obrigada por tudo. Beijão. Tchau!